lá, conversa aqui com o nosso público, os nossos ouvintes. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui no programa de Rubens, doutora Cibele, e os amigos aqui, candidatos ao vereador, né? E dizer que eu concordo plenamente com as palavras aí sobre a questão da democracia e da alternância de poder, do respeito às escolhas, que eu acho uma das coisas mais importantes, né? E os problemas de Conceição do Jacuípe, e como não é assim, digamos, não é privilégio de Conceição do Jacuípe, mas os problemas que foram citados aqui, eu acho que o poder público falha muito, né? Independente da Conceição do Jacuípe, construída por várias administrações. Cada um gestor fez alguma coisa, contribuiu de alguma forma para o que é a Conceição do Jacuípe hoje. Mas a gente tem que admitir que para o tamanho de Conceição do Jacuípe, eu não estou falando do tamanho territorial, e já foi dito aqui que é o menor dentre os municípios aqui, a gente sabe disso, mas é uma cidade que desde que eu cheguei aqui há 52 anos atrás, a gente sempre sentiu isso, ela cresce sozinha, independente das administrações públicas. Mas é claro que se tivessem administrações públicas melhores e mais preocupadas com certos setores, né, da vida das pessoas, eu acho que seria, hoje, Conceição do Jacuípe seria bem melhor. Por exemplo, independente de quem foi a gestora atual, a ex-gestora, a gente não está aqui para falar bem ou mal, né? Mas eu acho que nenhuma das duas conseguiu resolver, por exemplo, o problema de saúde de Conceição do Jacuípe. Eu acho que nenhuma das duas. Tem uma obra no hospital se arrastando há muito tempo. Eu acho que aqui tinha condição de ter um hospital mais bem equipado, né, com exames, com especialidades, para que a necessidade da saúde não se torne uma fábrica de óbitos, né, que é o que acontece na maioria das cidades pequenas, não é um privilégio daqui. Porque o vereador levou a pessoa para fazer exame, para fazer cirurgia, para fazer procedimentos, né, fora da cidade, mas não tem que lutar para fazer aqui. Eu acho isso. E a questão que foi citada aqui, que eu achei bem apropriada, do esporte, né, para poder diminuir essa questão da saúde. Mas tem um outro aspecto que eu acho que ele estava falando aqui, sobre, por exemplo, o que é que a administração pública em Conceição do Jacuípe tem feito para qualificar a mão de obra? Eu não vejo iniciativa de qualificação da mão de obra em Conceição do Jacuípe. Aí ele falou a questão do Nordeste, mas o Nordeste construiu São Paulo, Brasília e tal, porque era mão de obra barata. Na verdade, houve uma exploração da mão de obra nordestina, porque era mão de obra barata, pela necessidade do povo nordestino de ter um trabalho. Né? E uso de força, então, né? Essas coisas todas, o que é que tem de esporte em Conceição do Jacuípe para incentivar os jovens, né? Além de evitar a questão das drogas, o esporte ajuda muito nisso, a questão da saúde em si, né? É claro que uma pessoa bem preparada fisicamente, logicamente vai ter muitos problemas de saúde. Então tem um monte de coisas aí que eu acho que o poder público falha, né? Se a gente for falar tudo aqui, a gente vai passar o resto da noite aqui falando, mas eu acho que não é privilégio só de Conceição do Jacuípe, né? Por isso eu sou pregador, prego sempre a alternância de poder. Eu acho que independente do que a ex-gestora e a gestora atual fizeram, eu acho que fizeram muita coisa, cada uma com o seu estilo, eu acho que o povo deve abrir os olhos para a alternância de poder, né, para as mudanças. Né? Você muda, se não der certo, muda de novo. Eu acho que a coisa deve ser por aí. Eu também concordo muito com isso, sabe por quê? Porque eu entendo da seguinte forma: a política e a democracia mais presente na vida das pessoas, ela permite que essa mudança que é proposta
possa ser realizado, né? Porque sem que a população aposte, dê o seu voto de confiança a novos políticos, né? Tanto para a Câmara como para a gestão do Executivo, nós temos dificuldade de mudar o que está aí. A realidade que está aí é essa que vai persistir se continuar a gestora que se encontra. Se está satisfatório, que eu sempre falo isso, se é satisfatório para você, tudo bem. Porque a gente não tem que achar que tem que ser de acordo com o nosso gosto. O problema que eu vejo é o seguinte, é conscientizar. Porque muita gente não tem noção das suas próprias necessidades. As pessoas, muitas vezes, só têm noção do quanto ela precisa da saúde pública quando tem o AVC, quando tem o infarto, quando tem o câncer, quando descobre o câncer. Por quê? Porque são serviços que demandam um custo elevado, normalmente exigem internação, né? Medicações com custo elevado. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas precisam ser hospitalizadas. E aí sim começa a peregrinação. Vão mendigar para o vereador achar uma vaga. Vamos cuidar da tal da regulação, que nunca regula nada. Então, eu sempre falo aqui, cuidem da sua saúde. Não criem expectativas. Mas até para a gente cuidar da nossa saúde adequadamente, deveríamos ter locais para as práticas de atividades esportivas. O futebol, o futevôlei, o vôlei, né? Qualquer caminhada que muita gente gosta, muita gente só não gosta de academia. Mas cadê o lugar para fazer a caminhada? Né? O lugar adequado para fazer uma caminhada sem o risco de uma lesão, de tornozelo, de perna, de pé, do que seja da sua própria coluna, seria uma pista de saibro, que é aquela pista regular, aquela pista com um amortecimento, quer dizer, num local com ventilação, porque às vezes você pensa que está respirando oxigênio e está respirando só gás carbônico dos veículos, poeira, entendeu? E isso, em vez de ser bom, está sendo ruim. Então, tem muitos aspectos que a nossa população sequer tem noção de que está sendo lesada. Por quê? Porque ela não sabe que precisa daquilo. Vai ao posto de saúde, por exemplo. Quantas pessoas hoje, dentro de Conceição de Jacuípe, possuem diabetes e pressão alta? Muitas pessoas que vão ao meu escritório para problemas de ordem previdenciária, eu descobri que eu tenho pressão alta, mas o médico disse que eu só preciso tomar medicação de vez em quando. Na minha concepção, é o que ela entendeu. Não é o que existe. Se tem pressão alta, se foi detectado, você não pode tomar no dia que tiver pressão alta. Você tem que passar a fazer uso contínuo de uma determinada medicação. Por quê? Porque se essa pressão, que não tem nenhum sinal, que pressão alta, todo mundo pensa que dá dor de cabeça, dá isso, daquilo, mas às vezes não dá nada. E você tem o infarto ou tem o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então, é importante essas informações aqui para que você comece o seu nível de conscientização do tanto que você precisa. Vocês querem ver uma outra coisa? A escola. Muitas pessoas que moram em Conceição do Jacuípe fazem faculdade ou fazem cursos em Feira de Santana. Quer dizer, fazem o deslocamento. E é o poder público quem precisa cuidar disso, porque, na maioria das vezes, são pessoas pobres, pessoas com deficiência financeira que não têm condição de custear esse transporte, né? Aí, quando você tem um filho ou dois com essa necessidade, cadê o serviço? Ele é atrasado, alguns conseguem, outros não. Quer dizer, tudo isso inviabiliza a formação técnica de um indivíduo, dificulta a vida desse indivíduo. Quer dizer, quantas coisas o poder público ele precisa gerir. E se ele não fizer isso, realmente com um nível de consciência em relação à necessidade da população, essa população vai viver sempre como mendiga, como vive aqui nossos vereadores, e muitos, nossos só não, como o Israel falou, é uma prática da nossa sociedade. Ô, Israel, né? Você foi vereador por um mandato, não acompanhei. Você lutou muito pelo esporte, trabalhando com o esporte, e pela questão do trânsito. Eu me lembro, você que lutou tanto que foi feito a Transjacuípe.
tem até zona azul no Tranjacuípe, sinaleiras e tudo, só que não botou em prática. O que é que você acha disso? Você lutou tanto, conseguiu, mas... Eu preguei muito isso, né? A questão da organização do trânsito. Está tudo organizado. Porque o trânsito organizado, eu acho que evita muito acidente. E o acidente tem causas, né? Além da causa pessoal da pessoa, as causas da despesa, dos gastos que ocasionam os acidentes. Então, eu acho que um trânsito organizado, depois eu consegui, apenas de tudo que eu indiquei, o vereador não faz, né? Indica no projeto e tal. A única coisa que a gestora na época fez foram esses semáforos aí, certo? Aí foi criado a Transconceição, que era, Tranjacuípe, perdoe, que era para municipalizar o trânsito, e organizar e fiscalizar, porque como o Sibeli estava falando aqui, meu amigo, do jeito que essas motos né, andam aí e sempre acontece acidente. Não é novidade acidente de moto em Conceição do Jacuípe, porque aqui é uma cidade que tem uma característica, dentre essas aqui, de ter uma fábrica que emprega quase 3 mil pessoas, ou mais de 3 mil pessoas. E a maioria dessas pessoas usam moto. Né? Então, eu acho que o trânsito de Berimbau é um dos calcanhares de Aquiles daqui do município. Precisa ser organizado para evitar uma série de males que causam, né, o trânsito desorganizado. Eu lutei por isso, felizmente não levaram à frente o projeto de municipalização do trânsito, o que geraria, muito embora de uma maneira complicada, né? Geraria renda para o município, porque o que ia haver de multas aí, meu amigo, não está escrito. Porque as infrações de trânsito em Berimbau você vê toda hora, mas numa grande proporção. Demais. É claro que no início tinha que educar as pessoas, ou pelo menos tentar educar. Mas é o meio, né? A gente só usa hoje o cinto de segurança por causa da multa. Exatamente.